Vamos falar também do Arrascaeta, né? Se a gente estava falando do Neymar, que ainda não entrega fisicamente, nos últimos anos, né, o Mauro César, não é nem meses, nos últimos anos, foi muito questionada a condição física do Arrascaeta. O Arrascaeta que tem e sempre teve muito talento, um talento exagerado, né? O Arrascaeta sempre foi falado, se ele tivesse físico, ele estava na Europa, porque o Arrascaeta é craque, o Arrascaeta é gênio. E o Arrascaeta começa a encontrar sua melhor fase de novo. Participações em gols, fez 2 gols aí no jogo contra o Grêmio e 2 bonitos gols, porque o primeiro gol foi erro do Edenilson, mas ele pensa muito rápido. Ele dá o come no goleiro com a direita e finaliza com a esquerda. Ele pensa tudo muito rápido. É um gol que muito jogador perderia, porque ia se enrolar no domínio, o goleiro ia sair, ele já tira do goleiro com a perna e chuta com a outra. E o outro gol, numa bonita arrancada e uma boa finalização. Mauro, dá para acreditar numa retomada do Arrascaeta com o Felipe Luiz, né? Porque o Arrascaeta, por muito tempo era departamento médico, volta. Joga um pouquinho, departamento médico de novo. Será que agora, com o Felipe Luiz assim, fazendo algumas vezes o rodízio, o torcedor rubro-negro pode acreditar que o Arrascaeta vá voltar, não para o auge, mas para um bom futebol com sequência? Muito pouco ainda, né? O Flamengo demonstra interesse em contratar um jogador para ser uma sombra para ele. Ele agora começou a jogar, mas são só 2 jogos. Ele tem qualidade, que ele é capaz de fazer esses gols bonitos, jogadas sensacionais, todo mundo sabe. Mas tem que ter sequência. E 2 jogos é muito pouco. Tem que fazer bem mais. É para se esperar e se aguardar, né? Eu sempre falo isso e é impressionante que tem torcedor que assim, todo respeito, assim, o nível de burrice chega assim a pontos que a gente não consegue nem aturar. O cara fala assim, fala mal agora, critica ele agora, ô maluco, você vai criticar o cara que jogou bem? Você vai criticar o cara quando joga mal. O Neymar, se joga bem, amanhã a gente vai falar, olha que partida, vamos elogiar. É assim que funciona. É o óbvio, né? Um filme ruim, o crítico de cinema faz o quê? Fala que é bom? Não, fala que é ruim. Aí o mesmo diretor faz um filme bom. Pô, excelente obra, sensacional. É assim que funciona, a vida é assim, né? Tu vai num restaurante, comida tá boa, você fala, pô, aqui comida maravilhosa. Tá ruim, você chama o garçom, pô, tá uma porcaria aqui, o que houve? Mudaram embora o cozinheiro aqui, o negócio não tá bom, tá sem tempero, carne tá dura, arroz tá ruim. Você vai reclamar, a comida não foi bem preparada. É assim, tudo é assim. O jogador de futebol tá bem, você elogia, tá mal, você critica. O Arrascaeta se arrastou durante muito tempo, entregando muito pouco pelo que ele pode e deve entregar. Fez agora 2 jogos importantes. Então vamos aguardar se ele vai ter sequência, se ele vai aguentar ficar até o final das partidas ou sair dos instantes finais, como aconteceu agora, já com o jogo resolvido, se ele vai voltar a decidir jogos, porque hoje o Flamengo tem muitos bons jogadores, mas jogadores que fazem a diferença lá na frente, que podem mudar as coisas, ele e Pedro. E o Bruno Henrique, que já é mais veterano em alguns momentos. Não dá para exigir do Bruno Henrique o que ele fazia há 6 temporadas, né? É outra história. Ainda dá um belo caldo, decidiu o jogo contra a Vitória, por exemplo, fez o gol dos 3 pontos, foi importantíssimo na Copa do Brasil, mas você tem que entender o momento do jogador, né? Com todo mundo à disposição, o Bruno Henrique muitas vezes não vai ser titular, mas vai ajudar bastante. Agora, ainda em condições, ele e Pedro, são os caras assim acima da média. Todos são bons jogadores. O Cebolinha é bom, o Michael tem altos e baixos, mas tem qualidades, o Plata a mesma coisa, o Luiz Araújo também é muito bom jogador. Você vai encontrar vários jogadores que têm qualidade, mas os caras que desequilibram, que fazem diferença, que podem decidir jogos, é ele e o Pedro. O Pedro está voltando de uma lesão grave, tem que haver, obviamente, uma paciência até que ele possa atingir. Agora o Arrascaeta tem que resolver. Se ele tem um problema crônico, a mesma coisa que eu falei agora do Neymar. Se ele tem um problema crônico de pub, sei lá o quê, ou trata, ou conserta, ou corrige, ou opera, se não tem jeito, esse cara vai ter que fazer mais esforço. Esse cara vai ter que se dedicar ainda mais. Não sei qual o nível de dedicação dele. Eu sei que o que ele apresenta em campo, no global, não é satisfatório. Nesse fim de semana foi sensacional. Mas a vida não se resume a um fim de semana a 2, né? A temporada é muito maior do que um fim de semana, do que um jogo contra o Grêmio contra o Vitória. Então tem que apresentar mais. Mauro, mas é um período muito curto ainda. Só te cortar rapidinho pra gente voltar aí pro ar na Rádio Jovem Pan, e aí eu vou te devolver a palavra para continuar falando do Arrascaeta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira, você estava dizendo que fora de série, no ataque do Flamengo, você acha Arrascaeta e Pedro,
mas que ele precisa entregar mais para ver se ele vai ter uma sequência realmente, né? Os jogadores que podem decidir, tirar coelho da cartola, que você pode contar mais vezes como caras desequilibrantes. Eles dois, e o Bruno Henrique, acho que menos pela idade, né? Os outros são jogadores bons. Mas assim, o cara que resolve, vai resolver, o jogo tá difícil, ou mesmo que não esteja tão difícil, vai lá e resolve, são eles, os caras mais talentosos, entendeu? Seja uma assistência, um gol, uma jogada, enfim. Falando dos caras de ataque, tá? Os caras que jogam lá na frente. O Arrascaeta é mais um atacante muitas vezes do que um meia, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, como eu falei, a temporada não se resume a 2 finais de semana. Ela é muito maior do que isso. Então ele tem que apresentar um bom futebol mais vezes e mostrar que ele ainda pode ser um jogador importante, decisivo e mais frequente, né? Agora, se ele tem tantas lesões, é uma coisa que o Flamengo e ele tem que resolver. Talvez tenha que, sei lá, né? ver de que maneira. Se não tem como operar, não tem como um tratamento, faz o quê? Para de jogar? Não, então você talvez tenha que se dedicar mais, talvez tenha que fazer mais fisioterapia, eu não sei. Aí dizer que tem que encontrar a solução. O que não dá para conviver e achar normal é o cara toda hora sai de campo cansado, se machuca toda hora, entra, joga mal, aí sai fazendo aquela cara de cansado. Pô, não dá, cara. Tá com 30 anos, já tá assim. Há quantas temporadas tá assim? É muito pouco. É muito pouco. Não é porque ele fez um final de semana, um domingo sensacional, que a gente vai achar que aí é muito fácil, aí é muito conveniente, né? Tem muita gente fazendo esse tipo de análise por aí, inclusive para agradar a torcida, né? Aliás, quando se fala do São Paulo, então, nem se fala. Impressionante como se fala coisa para agradar a torcida. Isso aí até me espanta um pouco. Então, acho que ele foi bem, foi muito bem, parabéns, ótimo. Vamos ver, tem jogo amanhã, Juventude, tem jogo domingo contra o Vasco, sábado contra o Vasco. Não sei se ele vai jogar os dois e tudo, mas pelo menos uma das duas partidas ele vai estar em campo. É mais uma oportunidade de continuar mostrando assiduidade, poder de decisão, conseguir terminar os jogos ou ir até a parte final das partidas. É isso que ele tem que apresentar. E é um Arrascaeta, né? Como diz o Mauro, às vezes quando você critica um jogador que é ídolo da torcida, é como o Mauro diz, aí a torcida começa, fala mal agora. Gente, se fosse para falar bem, em toda situação, independentemente dos jogos, não tinha programa diário. Aí faz programa mensal, pô. Que aí fala, o Arrascaeta é um belo jogador, hein? Clube. Vê a TV do clube e a mídia social do clube. De qualquer clube. Mídia social do clube, TV de clube, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é sensacional. O time tá tomando de 2-3-0, aí o cara fala, não, agora vem a virada. É isso. Vem virada. Sabe, é sempre agenda positiva o tempo todo. É TV do clube, aí você encontra esse mundo maravilhoso, né? Tudo é azul, lindo, sabe, assim, aquela musiquinha, tudo, não tem crise, não tem nada, não tem mau dirigente, não tem jogador que rende menos do que poderia, é só isso. Agora, se você quer acompanhar uma análise realmente isenta e crítica, aí você procura jornalistas, né? E não passador de pano. Exatamente, e aí sempre quando a gente fala mal, até agora essa situação do Felipe Luiz, o cara poupou os principais jogadores do time, perdeu na Libertadores, não vou elogiar, pô, não vou elogiar, tem que criticar, foi bem contra o Grêmio, elogia. O Vampeta já me sacaneou aqui, depois ele cedeu, ele falou, você tá certo, Tico, tem que falar uma coisa hoje e outra coisa amanhã. É óbvio, o programa é diário, as coisas mudam no futebol, então... Se o cara, Felipe Luiz, eu sou o maior fã do Felipe Luiz. Eu fui o cara que mais deu força pro Felipe Luiz no começo. Acho que vai ser um treinador foda. Pra mim já é um treinador foda. Nível europeu eu acho que vai ser. Mas se errou, tem que falar aqui. Não adianta, não tem que ser baba-ovo quando você gosta de um jogador ou de um treinador e nem perseguir quando você não gosta. Agora, isso eu tô com o Mauro. O torcedor vai ficar chateado em algumas situações, brabinho, xingando na internet? Azar. Eu, por exemplo, eu sou igual uma vaquinha, Mauro César. Eu vou cagando e andando. Eu cago, ando. Cago, ando. Igual o cavalo, vai cagando e vai andando. Eu cago e ando, porque senão não tem programa. Se for pra ficar de mureteiro, todo o programa fazendo um programa chato e insuportável, sem opinião. Agora, o Bruno Prado, o Arrascaeta... Tá? Ele se tornou, com esses 2 gols, olha o nível que ele está chegando. Ganhou uma posição a mais na artilharia histórica do Flamengo. Ele ultrapassou uma lenda que eu gosto muito, é amigo pessoal meu, o filho dele é meu amigo pessoal também, que é o Júnior, né? O Arrascaeta passou o Júnior, o Maestro Júnior,
Agora ele tem 78 gols, enquanto o Júnior tem 77. O Mauro realmente falou dessa sequência. Quando se fala do Arrascaeta hoje, a gente precisa esperar uma sequência. Agora, vamos lá. Ele teve uma pequena lesão na coxa direita no dia 21 de março, quando ele estava com a seleção uruguaia. A contusão tirou o Arrascaeta das estreias no Brasileiro contra o Internacional e da Libertadores contra o Deportivo Táchira. Só que tem um fator positivo aí na fase do Arrascaeta. A partir do duelo contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca, quando ele atuou a primeira vez por 90 minutos em 2025, os números dele aumentaram. Foram 8 confrontos de 10 possíveis e uma média de 79 minutos. Ou seja, dá para despertar uma certa esperança no torcedor. E eu só discordo um pouco do Mauro. Eu acho, para mim, o Bruno Henrique é tão decisivo hoje ainda quanto o Arrascaeta e o Pedro. Eu acho o Bruno Henrique muito decisivo. Eu acho surreal. O Mauro falou que acha ele um pouquinho menos. Não é isso que eu falei, Thiago. Eu falei que assim, ele aos 34 anos, ele não vai ser titular todos os jogos, ele vai ficar... Quando jogar Pedro Arrascaeta, muitas vezes ele não vai jogar. Você não pode cobrar do Bruno Henrique aos 34 o que cobra do Pedro aos 27. Sabe? É isso que eu falei. Eu fiz uma ressalva. Eu não... Mas você acha que ele ainda decidiu? Claro, eu acabei de falar. Ele decidiu na Copa do Brasil, foi importante. O jogo agora com o Vitória, o gol da vitória foi dele. Ele nem estava com as condições ideais de jogo. Ele é decisivo, mas assim, tem que ter uma ressalva. O cara tem 34 anos. Os outros têm 30, 27, são muito mais jovens. O Bruno Henrique, há 6 anos, quando tinha 28, né, em 2019, ele foi o rei da América. E continuou em 20, 21 jogando. Agora, eu coloco sempre essa ressalva porque acho que não é justo eu analisar o Bruno Henrique aos 34, depois de uma lesão grave que ele teve no ano retrasado, como o Pedro, que é muito mais jovem, e como o Arrascaeta também é bem mais novo do que ele. Né? Acho que esses têm mais condições de oferecer mais. O Bruno Henrique, para mim, hoje é um cara que, assim, todo mundo à disposição, ele em alguns jogos vai ficar no banco. Ele vai ser opção, e outros ele vai começar. Vai depender muito das escolhas do técnico e da situação. Decisivo ele é, super decisivo. Aliás, para mim, de todo jogador do 2019, ele é o principal. Todos eles. Que passaram 19 para cá, para mim é o principal. O que está há mais tempo, o que entrega mais, não enche o saco, não cria problema, não veste camisa de outro time, não fica fazendo careta quando está saindo de campo cansado. Não tem nada disso. Ele é o principal. O Pedro, não falo porque o Pedro não chegou em 19, chegou em 20. Dos que chegaram em 19, para mim o Bruno Henrique é o mais importante jogador dessa fase aí, desse recorte da história do Flamengo. Não é tão midiático. Agora tem 34 anos, né? Quer dizer, daqui a pouquinho, no meio do ano, já está quase com 30 para 35 no final de 2020. Então, eu tenho que entender que não dá para exigir desse cara a mesma coisa que você vai exigir do Pedro com 27 para 28, que é muito mais jovem, né? Muito mais inteiro. E o Arrascaeta tem 30. Se você pegar o Bruno Henrique com 30 anos, é o Bruno Henrique de 4 anos atrás, é o Bruno Henrique de 2021. Quer dizer, ainda estava voando. Aí depois teve a lesão grave, ainda voltou muito bem. Ainda é muito decisivo. Não acho que ele esteja num patamar técnico abaixo. Acho que ele faça ressalva devido à idade e pela lesão grave que ele teve também, que não pode ser ignorada nesse contexto. Uma lesão grave com 30 e poucos anos, né? É um Arrascaeta já tendo aí uma nova sequência, tá? Ele teve os números aumentando nesse começo de temporada, né? E que vai sendo aí uma esperança para o torcedor do Flamengo, né, Bruno? Porque uma coisa eu acho que o único jogador genial do Flamengo, gênio, é o Arrascaeta. Eu acho o Arrascaeta genial. O Arrascaeta é aquele cara que ele sabe o que ele vai fazer com a bola antes dela chegar. Que foi o que eu falei do primeiro gol. Parece que foi normal. Ele pensa rápido, ele tira com uma perna e ele chuta com a outra. Pouquíssimos usariam esse recurso. Ele já recebe sabendo o passe que ele vai dar. É um gênio que, se tiver 60% fisicamente, né, Bruninho? Tem muito a entregar. Ele é um jogador importante para o Flamengo, ele é muito bom jogador. Ele tem oscilações que é também um pouco da característica dele, assim, do jeito que ele joga. Tem os problemas físicos, aí quando ele tem uma lesão muscular, ele para um tempo, volta, demora um pouco para condicionar, depois retoma, e ele tem algumas oscilações
que é muito dele, assim, ele é um jogador que se concentra mais na faixa central do campo. Teve um momento da carreira que ele partia mais do lado para dentro, hoje ele tem mais dificuldade para fazer isso, então às vezes ele participa um pouco menos, mas ele é decisivo, ele é um dos jogadores com capacidade de decisão. Ele é um dos diferentes do Flamengo, que os outros, concorda, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique em alguns momentos, são esses que têm mais poder de decisão lá na frente. Os outros são bons jogadores, mas eles estão ali para ajudar, para compor, aí vai ter um momento bom, um momento ruim, mas são jogadores normais, são jogadores bem normais. Esses aí são os que têm algo diferente. E o Arrascaeta tem. E isso é um cara que é um jogador já histórico do Flamengo, tá na galeria de ídolos históricos do clube, e que ajuda, que faz diferença, que você espera algo diferente dele. Então ele vai ajudar o Flamengo bastante. E quando ele não joga, ele, Gerson também, são jogadores que o Flamengo não tem reposição. Tanto que quando ele não joga, muitas vezes parte por um sistema de 4 atacantes, que aí eu acho que o time cai bastante porque vira uma correria maluca, né? Quando não jogam os dois, às vezes joga Pulgar, Gerson, De La Cruz e 3 atacantes, ok. Quando falta, o Gerson tem que jogar mais atrás, ou falta, quando usa com 4 atacantes, que às vezes o time usa, e não quer dizer que não possa render, não possa ganhar, mas aí eu acho que muda, acho que vira uma coisa, assim, uma correria, aí vai depender muito que a marcação-pressão acerte, aí perde um pouco do brilho que tem, mas é um time que quando tem Arrascaeta, tem Gerson, e se o Pedro voltar bem, é um time que fica muito forte. O Felipe Luiz, ele mostrou mais uma vez uma humildade na coletiva de imprensa, tá? Ele falou na coletiva de imprensa e ele disse que teve um ponto positivo, né, desse momento complicado do Flamengo, que ele afirmou e assumiu que o primeiro passo para ele ter superado o primeiro momento ruim no Flamengo, né, que foi aquela derrota contra o Central Córdoba, poupando jogadores importantes, foi ele reconhecer o próprio erro. Então vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz, com essa reflexão que ele teve na derrota da Libertadores, e depois eu quero ouvir o Raizinho, que chegou com a gente na mesa. O primeiro passo é reconhecer o erro, né? Eu reconheci os meus erros para vocês e para eles também, e mostrei para eles o porquê perdemos o jogo, o porquê aconteceu aquilo, porque muitas das vezes o resultado não vem, mas e o caos se instaura na parte externa, o que é normal, porque a gente nunca vai mudar o torcedor do Flamengo, ele é muito passional, ele tem esse amor tão grande pelo Flamengo, porque a gente já falou várias vezes que os torcedores eles não comem às vezes para ir assistir um jogo, então a gente já sabe disso, não vamos mudar o torcedor, mas a gente tem que saber o que estamos fazendo. Então o primeiro passo é reconhecer o que a gente fez de errado, reconhecer e assumir os erros. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, e falei na entrevista depois do jogo e falo de novo, errei em algumas tomadas de decisão naquele jogo e vou errar de novo em outros momentos, mas reconhecer isso aí nos dá a tranquilidade de que e saber se perdoar para ir para o próximo jogo. Mas aí o fato de eles terem entrado hoje com confiança e não pensar no jogo, isso é por eles, pelo nível dos jogadores que estão no elenco hoje, porque são jogadores muito grandes que já passaram por momentos difíceis, já conhecem o clube também, já sabem como funciona a torcida e conseguem apagar rápido o que aconteceu no jogo para poder vencer o próximo jogo. Então aí não é meu trabalho, aí é realmente o nível dos jogadores que faz o time reverter rápido essa situação. Olha aí, ó, o Felipe Luiz tendo a humildade, aí a gente fala, mas ele tinha que ter essa humildade, mais ou menos. Porque tem muito treinador que vai para a coletiva de imprensa e fala loucuras quando o time não jogou nada e fala que jogou bem. A gente cansa de falar isso aqui, que não assume erro, que é vaidoso. E o Felipe Luiz aí mostrou uma humildade e ele disse, Raí, reconheço o erro, sei que eu errei e esse é o primeiro passo para a gente ter melhorado. E claro, elogiou a maturidade dos jogadores do Flamengo, porque tiveram a maturidade. Depois do primeiro momento de pressão real do ano, venceu um jogo difícil fora de casa. Eu gosto muito das coletivas do Felipe Luiz, Pilhado. Eu acho que ele explica bem o jogo, explica bem as estratégias dele, não foge das perguntas, né, dos questionamentos aí em relação até jogadores e planejamento para alguns atletas de forma específica.
E também não tenta enganar o torcedor, porque a gente vê muito isso em entrevista coletiva, né? Treinador que tenta enganar o torcedor, tenta fazer o torcedor de besta, ou até mesmo a gente que está analisando o jogo, né? O jogo mostra uma coisa, o cara vem na coletiva e explica uma outra coisa completamente diferente, que não faz o menor sentido com aquilo que foi visto em campo minutos antes, enfim. Então as entrevistas dele são muito boas nesse sentido, né? E acho que ele demonstrou também aí um pouco de, como você disse, né, de humildade para reconhecer o erro, reconhecer que o Flamengo entrou muito desmobilizado naquele jogo da Libertadores, como não poderia ser. Era um jogo contra um adversário de menor expressão, que estava jogando a competição pela primeira vez, mas não por isso o Flamengo, não por ter um time muito superior, o Flamengo automaticamente ganharia o jogo. Ele tinha que jogar, fazer ali uma boa exibição, e o Flamengo entrou muito desmobilizado. Fosse pela escalação, fosse por outros aspectos, né, prévios ao jogo, o Flamengo não entrou como deveria e acabou perdendo, bem perdido, aquele jogo para o Central Córdoba. Então, essa declaração dele alguns dias depois, né, mostra que foi feita uma reflexão, foi entendido onde o Flamengo errou naquele confronto da quarta-feira, e provavelmente isso não vai se repetir, né? Então acho que essa declaração do Felipe, ela dá um bom indicativo nessa direção, né? Ele percebe onde o Flamengo errou e provavelmente isso, pelo menos a desmobilização para um jogo importante, um jogo de Libertadores, não deve acontecer de novo. Ele não deve permitir que isso aconteça novamente. É isso, né, Mauro? Porque parece meio óbvio ele ter assumido o erro, mas tem muito treinador que não assume. Tem treinador que vai botar a culpa no calendário, tem treinador que vai dizer, era uma opção do jogo, eu estudei o adversário. A gente já viu várias loucuras aqui. A gente já viu o treinador que foi massacrado dizer que mereceu vitória. A gente já viu o treinador que o time não jogou nada, dizer que o time teve várias chances de gol. Então, eu acho legal ver essa humildade do Felipe Luiz. Agora, você acha que é o óbvio ou você acha que tem muito treinador que não reconheceria o erro como ele assumiu aí na coletiva? Assim, como eu vou explicar isso? Assim, eu acho que é legal ele agir assim, óbvio que é legal, mas eu não posso ficar usando a régua dos outros que ficam atacando jornalistas, retrucando, mal educados, que retrucam uma pergunta bem feita porque é desconfortável para eles, que falam de arbitragem para esconder os próprios erros, sabe? Eu acho que a régua tinha que ser esse comportamento dele. Ele não tinha que nos surpreender, ele tinha que ser mais próximo do padrão, sabe? Joguei bem, joguei mal, errei, acertei e assim vai. Ele se coloca num patamar acima, pelo menos nesse aspecto, pela forma sincera como lida, mas é lamentável que seja uma exceção em meio a tantos treinadores que ficam só ditando regra, para não falar outra coisa, né? E ali e tal, estúpidos muitas vezes, enfim... querendo bancar como se fossem grandes intelectuais, grandes pensadores do comportamento humano. Não são nada disso, são só técnicos de futebol que deveriam falar de futebol como ele fala com propriedade, o Felipe Luiz. E uma coisa que é importante também frisar o seguinte, eu falei isso para você no domingo antes do jogo até, não é que nada preste nem nada é perfeito, uma coisa nem outra. Agora, as críticas após a derrota, críticas duras que aconteceram, são inerentes a um clube importante, grande, com um time forte. O Flamengo é importante e a grande tem time forte. Dentro da nossa realidade aqui, é o elenco dos melhores, ou se não for o melhor. Não pode jogar tão mal. Se joga tão mal, vai ser criticado. Vai ser duramente criticado. Não importa que foi campeão carioca. Entendeu? Dane-se que foi campeão carioca. Perdeu para o Central Córdoba, couro come. Vai ser criticado. Como se amanhã ganhar da LDU, terça-feira que vem, daqui a uma semana, jogando lá na altitude, jogando bem, elogios vão chover também. É isso. E quando fizer uma partida razoável, o elogio, a crítica vai ser num tom mais moderado. Existem extremos nas atuações que pautam o comentário, a análise, a reação do torcedor. E a atuação de quarta-feira foi muito ruim. Erro dele, erro dos jogadores, erros de toda a ordem, né? Resultaram no placar perigoso. O Flamengo se complica ali. Estratégia errada, como eu tenho dito. Na Libertadores, para você poupar, para você preservar, para você tirar os titulares pensando em outra competição, garanta os pontos. Aí nas duas últimas rodadas, ou na última, você tem condições de fazer isso. Mas garanta os pontos. O Flamengo no segundo jogo tentou já fazer isso. Um erro. Aí perdeu a partida e agora... né? Até porque se vencesse o Central Córdoba, você teria um time com um ponto ganho apenas e com já pensando, pô, a classificação é difícil. Agora os caras estão achando que dá. O se pode é fortíssimo, pô. Eles têm 4 pontos. O Flamengo tem 3.
né? A LDU também tem 4. Vão jogar em casa agora com o Deportivo Táchira. Esse time entrou na briga. Igual o Botafogo, quando perdeu lá para a Católica na estreia. Católica não, Laú, lá na Universidade de Chile. E Laú depois venceu o Estudiantes na Argentina. O que parecia um grupo do Botafogo de Estudiantes, tem um intruso ali querendo a vaga. Tem um terceiro time querendo a vaga. E talvez o Central possa jogar, né, Mauro, por um empate contra o Flamengo. Sim. Um encontro entre eles na Argentina. Sim, porque se ele vencer, ele vai a 7 pontos. Se o Flamengo perder para a LDU, o Flamengo fica com 3, os dois com 7. E aí eles recebem o Flamengo na Argentina e se empatar tá ótimo, eles mantêm a vantagem. Então o Flamengo vai ter que buscar ponto fora de casa. Esse resultado foi um desastre. Claro que pode se corrigir, tem condições de corrigir, mas não era necessário passar por isso. Então esse jogo tinha que ser encarado como um jogo extremamente importante. É só analisar a tabela, gente. Então esse é um erro dele. Quando ele tira o meio-campo, tirar o Pulgar, tirar o Gerson e mais o Wesley, mas mais esses dois, e põe o Everton Araújo, ele, nossa, terrível. Escolhas ruins. E assim, o time desmobilizado, o time, sabe, isso é uma avaliação interna lá dentro. Eles mesmos conversando, informação que eu tive, que a conclusão foi, nem nos jogos do Campeonato Carioca o time foi tão sem foco, tão... o time nem pressionou alto. Que ele fala, o time é pressionante. O time nem fez aquela pressão forte no campo do adversário. Foi um time diferente. Meio, podemos ganhar qualquer momento. E domingo teve momentos assim também. O Grêmio perdia de 1-0, o Flamengo tinha o total domínio, mas não mata o jogo. O gol só sai depois, ainda teve um pênalti. Para mim, pênalti que não foi marcado. Uns acham que sim, uns acham que não. O lance de fato é polêmico e tal, dá margem para interpretação, mas para mim aquilo ali é pênalti. E se empata o jogo ali no pênalti, ele não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o Flamengo poderia vencer do mesmo jeito. O time do Grêmio está muito mal, né? Acho que empataria o jogo, poderia tomar um outro gol depois e tal. Mas o Flamengo de novo não mata o jogo. Esse é um defeito grave que ele precisa ver. Não resolve o jogo. Fez um gol cedo que já descondiciona a partida, mas teve condições de resolver rápido e não resolve. Você está jogando contra o Grêmio, cara, um time grande, que está numa crise, você tem a oportunidade, tem que matar logo. Aproveita o momento. Porque numa dessas, se sai o pênalti, se é marcado, sai o empate, a gente não sabe o que aconteceu no jogo. Eu acho que o Grêmio jogando tão mal, mesmo que empatasse, provavelmente perderia. Porque está muito mal o Grêmio. Nossa, como marca distante, frouxo, um negócio, espaços assim, latifúndios. É esquisito o time do Grêmio. Mas, enfim, acho que é legal que ele tenha essa conduta, mas é uma pena que seja uma exceção. Deveria ser algo mais próximo da regra. Mas a regra é aquilo. O time perde, o cara reclama da arbitragem, reclama da pergunta do jornalista, fala de um outro assunto nada a ver. Vou falar hoje do calendário, vou falar hoje não sei do quê. Aí desvia a atenção. E ele, pelo menos, ele encara ali, fala, errou e tal. Bacana isso aí, é bom. Melhor assim. Ele se coloca já no nível acima dos demais nesse aspecto. É uma entrevista coletiva que eu gosto de assistir. Tem outras aí que eu não vejo porque não me acrescenta nada. Nem passo perto. Aí eu fico sabendo porque você me pergunta às vezes aí que os caras falam. Aí eu sou obrigado a ficar sabendo. Se você não me perguntar, eu nem sei. E sinceramente não me acrescenta nada mesmo. Porque, nossa senhora. Siga, curta e compartilhe Fatos Novos Rubro-Negros.